Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos dando início, né, a essa segunda mesa da tarde, mesa de comunicações. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem. O pessoal me responda aí no chat, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Queremos pedir desculpa, né, pelo atraso, como o professor colocou aí no chat. Nós acabamos tendo que reajustar o horário, né? Porque a mesa anterior foi muito boa e nós quisemos aproveitar ela mais um pouquinho, mas já está tudo bem. Agradecemos pela paciência, tá? Gente, a mesa de hoje está incrível. Nós temos convidados muito especiais. Na verdade, todo esse colóquio, né, tem sido incrível, uma mesa melhor do que a outra. E se você não acompanhou as outras mesas, se você não pôde ver alguma palestra, vai lá, dá uma olhada. Está tudo salvo aqui no nosso canal, tá? Mas não deixa de assistir. Infelizmente, né, nós já estamos no último dia do colóquio, essa já é a penúltima mesa, mas tenho certeza de que tem sido muito proveitoso, né? Nós temos aprendido muito com tudo que está rolando por aqui. Bom, antes de apresentar os nossos convidados de hoje, né, eu quero dizer para vocês que estamos felizes pela presença de cada um de vocês que estão aqui nos acompanhando durante todo esse colóquio. Muita gente tem acompanhado desde o início, então muito obrigada. Fiquem à vontade mais uma vez para colocarem suas perguntas no chat, tá? Para os palestrantes, para participarem, como preferirem, encaminharem o link para os seus amigos, encaminharem o link para os seus colegas, para que eles possam assistir também junto com a gente. Bom, mas sem mais delongas, né? Vamos apresentar os convidados da mesa de hoje. Sejam muito bem-vindos. O David Ângelo, o Geraldo Freire e a Lara Rocha. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui. Pessoal, a Lara Rocha, da Universidade Federal de Ceará. O David Ângelo é aqui da Universidade Federal de Sergipe e o Geraldo Freire também, né? Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Temos certeza que vocês prepararam aí algo muito especial para compartilhar conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço. Olá, Geraldo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu só falar para o pessoal sobre o que você vai falar para a gente hoje. Gente, Geraldo vai falar sobre juventude, obsolescência e autoritarismo. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre ele aqui. O currículo dele está bem rechonchudo, né? Mas eu vou ler aqui para vocês. Ele possui graduação em licenciatura em filosofia pela Universidade Federal de Sergipe, mestrado em educação pela Universidade Federal de Sergipe também. É professor de filosofia do ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. É líder do grupo de pesquisa Talma, de estudos filosóficos, sociais e educacionais, e credenciado ao CNPq. É membro do grupo de pesquisa Cognição, Aprendizagem e Inclusão, e é credenciado ao CNPq pela linha Neuroeducação e Processos de Ensino e Aprendizagem, coordenando e na linha Psicanálise e Formação Cultural. Ele também possui experiência de filosofia e educação, atuando nos seguintes autores e temas: Kant, Adorno, filosofia da educação, emancipação, autonomia e crítica da sociedade e da cultura, e é também psicanalista membro do Instituto Freudiano de Psicanálise de Orientação Lacaniana, aqui em Aracaju, Sergipe, desde 2005. É autor de um livro, Kant e Adorno, da autonomia à emancipação. Eu não sei se eu vou arriscar falar esse nome aqui. Eu vou ler como se escreve. Da Okflagang Auschwitz. Você me corrige aí. Tranquilo, isso mesmo. Então, Geraldo, fica à vontade. Passo a fala para ti, tá? Muito obrigado. Eu não posso dizer muito obrigado pelo convite, porque não foi um convite, foi uma seleção, mas fico muito honrado de ter sido selecionado para esse evento que está sendo muito proveitoso, muito bem organizado. Eu admiro, né, principalmente hoje em dia, a boa organização, né, primar pelo público, né,
que é o que interessa, que a gente fale a um público. Gostaria de dizer que eu sou sergipano, eu sou cria da UFES, né? Fiz minha graduação, o meu mestrado e agora o meu doutorado. Retorno à UFES, mas atualmente eu moro no Rio Grande do Norte, eu estou no Rio Grande do Norte, eu estou em Parnamirim, e estou no doutorado e dando continuidade aos estudos, dessa vez com Adorno. Então, meu texto, ele já é, digamos assim, as primeiras ideias do que eu estou pesquisando, né, aproveitando a oportunidade do evento, e falar um pouco do que eu já li de Adorno, do que eu posso contribuir a esse tema, né? O meu eixo temático que eu escolhi foi mortalidade, juventude e velhice. Inclusive parabenizo a fala dos colegas, né? A Lara e o David. Acho que minha fala se identifica bastante com a fala do David, né? Assim, vamos ver. E não quero fazer nenhum tipo de explicação prévia do texto, que eu quero acreditar bastante que o texto já fala por si mesmo, ele já é autoexplicativo, certo? Eu, dessa vez, não fiz nenhum slide, geralmente eu gosto de apresentar com slide, e para não ficar somente eu lendo, eu vou pedir para colocar o slide para eu fazer a leitura e o público também acompanhar o slide. Slide não, o texto, desculpe. Dá para aumentar, dá para... Isso, mais, aí, tá bom. Acredito que dê para todo mundo ler de forma bacana. Bom, então, o título do meu texto, né, Juventude, Obsolescência e Autoritarismo. Eu atualmente estou pesquisando bastante a questão do autoritarismo, certo? Bom, a indiferença diante da memória é um sintoma do tempo presente, representando uma vigorosa tendência de obliteração da história. Os mais novos, né, as pessoas mais novas, atualmente, para além de uma questão de maturidade tipicamente juvenil, que a gente compreende, né, tendem a enxergar o passado como algo que nada os tem a oferecer e nada pode os ensinar, desprezando e desqualificando qualquer forma de historiografia e autoridades historicamente estabelecidas. Cito Adorno. É de suspeitar que as gerações jovens, às vezes, não conhecem sequer os nomes de muitos clássicos consagrados, aos quais, em outros tempos, foram precipitadamente concedida a imortalidade. Né? Existe uma certa ironia aí em Adorno ao falar disso também. Né? Tal desdém e menosprezo sobre tudo que representa o passado, mais percebido contemporaneamente, é o resultado de uma edificação conceitual que possui bases na modernidade, mas que também possui dívidas com o pensamento cristão. Trata-se de uma herança ideológica proveniente da síntese do conceito de esperança cristã junto à confiança iluminista no progresso, segundo os quais tudo no futuro será imperiosamente melhor, ou porque Deus assim sempre o quer, ou porque o homem assim sempre o deseja. Segundo... desculpa, eu perdi aqui. Segundo tais concepções, seja pela via da fé, seja pela via do discurso racional, o homem estaria condenado à melhoria. Cito Menezes, professor Edmilson Menezes. O homem é seu próprio agente da construção do melhor. Fecho aspas. Ao olhar da modernidade, o esperar, né, a esperança cristã, é um esperar passivo. Assim a modernidade enxergava. Pois depende da vontade de um ser transcendente. Assim, qualquer ação humana pode se tornar inócua ou contraditória à vontade dele, Deus. A esperança iluminista, síntese de uma filosofia da história calcada no conceito de progresso, pode ser compreendida como uma esperança ativa, pois orientada pela razão,
a qual cumpre também sua destinação moral. A ideia iluminista de progresso englobou a providência divina e a esperança num só conceito, o qual provém e pertence ao homem, não a Deus. Cito Menezes novamente. O homem não recorre mais às forças além do mundo. Ele se vale de si mesmo e o progresso é a sua garantia de sucesso. Fecho aspas. O homem passa a compreender-se como motor da história, motor do próprio destino, motor do próprio progresso. A ideia do progresso do espírito humano funcionou como princípio unificador e regulador do curso da história, abrindo possibilidades para um discurso sobre o futuro. Os discursos iluministas, em meio às suas particularidades, versam quase sempre sobre promessas de melhorias no futuro. Mas, apesar de se apresentar como promessas a toda a humanidade, a união necessária entre progresso do conhecimento e progresso moral da humanidade, por evidente, incluía a expectativa de tornar saberes e práticas tradicionais rapidamente em saberes e práticas obsoletos, excluindo, por consequência, todos os sujeitos que os possuíssem ou participassem deles. O primeiro indicativo de exclusão dos mais velhos, ainda na modernidade, é justamente o de que aqueles, os mais velhos, mais rapidamente se tornarem à margem do progresso, varridos do progresso pelo próprio avanço do espírito humano. Assim, a ideia de progresso que nos foi legada, real e ideologicamente, é de algo que sempre está à nossa frente, e um dia, necessariamente, não haverá mais tempo de alcançá-lo, independentemente do esforço pessoal, como um trem-bala que, mais cedo ou mais tarde, chegaremos atrasados na estação. Cito Hegel. O espírito nunca está em repouso, mas sempre tomado por um movimento para frente. Fecho aspas. Já estava contida na lei do progresso contínuo uma certa dinâmica que sempre favorece as gerações mais recentes, aquelas que são passíveis de atualizações, incluídas temporariamente, portanto, no processo do progresso. No escopo da intelectualidade iluminista, para Kant, segundo as suas filosofias moral, sua filosofia prática, da história e da educação, o conceito de progresso é investido dos conceitos de dignidade e liberdade. Cito Menezes novamente. Se pensarmos algum determinismo da filosofia, da história, na filosofia da história kantiana, esse é o determinismo da liberdade. Fecho aspas. Pontualmente, aquilo que são negados aos mais velhos. A dignidade de serem enxergados como seres humanos em potencial e a liberdade de fazerem parte de uma comunidade ética. Os mais velhos são excluídos do saber, da produção, do direito, da política, da memória, da história, da sexualidade, da autonomia, da linguagem, do discurso e da sua condição moral. Os anciões, portanto, são excluídos dos reinos da liberdade e da felicidade, lhes sendo negado um estatuto ontológico próprio, os seres mais velhos. Eu digo isso porque as pessoas mais velhas tendem a substituir a palavra mais velho por outra coisa, Nós vamos chegar a isso um pouco mais na frente. O ideal de progresso varreu a barbárie para debaixo do tapete, acreditando piamente que as mais terríveis pulsões humanas estavam domadas, de forma que convivemos hoje, mais que nunca, lado a lado com a barbárie naturalizada ou imperceptível como tal. A exclusão dos mais velhos é um exemplo dentre os vários contornos e formações da barbárie. Mas não é tão perceptível em si, pois exclui-se os mais velhos em nome do progresso e não, supostamente, em nome da barbárie. Por isso que é uma ideologia, Para que o rumo do progresso continue a seguir, é necessário excluir alguns obstáculos, dentre eles os sujeitos mais velhos.
Foi estabelecido, assim, no Ocidente pós-iluminista, uma separação intransponível entre conhecimento tecnocientífico e sabedoria de vida, moral, gerando uma consequente deturpação do conceito de experiência, tornando-se algo que não dependeria mais do acúmulo histórico de princípios e conhecimentos observados e acumulados, e sim algo que dependeria mais da confiança e da esperança no futuro. A experiência, etimologicamente, aquilo que se conhece além das fronteiras ou dos limites, hoje, não identifica mais seus limites no passado, considerando-o superado. Contraditoriamente, a experiência, hoje, aponta para o futuro, na forma de uma esperança no progresso, caindo vertiginosamente num vazio social, pois descarta-se um passado que não foi devidamente elaborado e sustenta-se num futuro que não foi devidamente conjecturado. Até o despontar da modernidade, os conhecimentos dos anciões, acumulados pelo tempo e pela experiência, até então conhecimentos tão úteis quanto necessários, caracterizavam-se por uma série de saberes sobre uma cultura e demandas objetivas locais. A terra local, o clima local, as plantas locais, os animais locais, os espíritos locais. A perda de um ancião representava uma perda significativa de experiências e conhecimentos, alguns até irrecuperáveis. A pretensão científica à universalização dos saberes, dos conhecimentos e das práticas destituiu a necessidade de tradições ou de autoridades historicamente instituídas. No Ocidente, o saber do ancião é superado pelo conhecimento da ciência moderna, pela técnica automatizada, pela confiança no progresso e pelo pensamento econômico burguês. O ancião, logo, tornou-se, paulatinamente, um ser não somente desnecessário à produção, mas, sobretudo, um empecilho a ela, pois a moral dos mais velhos apontam para uma certa ordem, uma certa conservação de princípios. Cito Horkheimer. O pensamento burguês tem início como luta contra a autoridade da tradição e contrapõe-lhe a razão de cada indivíduo como fonte legítima de direito e verdade. Fecho aspas. Devido à forma social capitalista burguesa, a noção de uso foi transplantada do plano econômico para o plano moral. Cito Valéry, né, mas através de Benjamin, o homem de hoje não cultiva o que não pode ser abreviado, fecho aspas. Se conhecimento é poder, como infere o emblema moderno anunciado por Francis Bacon, os mais velhos são justamente aqueles que, por sua condição, foram depostos do saber, pois o saber, a partir da modernidade, passa a ter um caráter cumulativo e impessoal, muito mais dependente das pesquisas futuras do que de experiências pessoais passadas, impondo aos mais velhos uma realidade na qual eles não são mais nem monumentos, nem documentos do passado, né? Fazendo uma referência aí a Foucault, da arqueologia do saber. Recordemos de algumas memoráveis declarações de Henry Ford, né? Só a título de exemplo, quem afirmava, em síntese, que history is bunk, a história é uma bobagem, né? Ele fez várias dessas declarações em entrevistas, né, de revistas, de jornais da época, ressaltando que o termo bunk pode ser compreendido como besteira, absurdo, picaretagem, charlatanice, inútil e até mitologia. É um exemplo de uma típica mentalidade burguesa que compreende que o mundo deve seguir um processo de sepultamento do passado e ser guiado por um conceito de um eterno agora. Interessava aos empreendimentos Fords, que conceberam nada mais nada menos que os primeiros automóveis produzidos em massa da América do Norte, reproduzir uma ideologia que encara a vida social segundo um conceito de progresso alienado, que não progride para frente, mas para lugar nenhum, pois o futuro é sempre visto como algo a
a se fazer, ou seja, inalcançável. Em tal contexto, a velhice, enquanto tal, torna-se uma condição que deve não somente ser desautorizada, mas ignorada por completo. No Oriente, apesar de toda a influência ocidental do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, aliás, e das mais recentes pressões do capitalismo tardio, aquela separação, né, entre conhecimento tecnocientífico e sabedoria de vida não se efetivou por completo. Resiste ainda a ideia de que os mais novos podem muito bem possuir conhecimentos tecnocientíficos, mas nunca sabedoria de vida, pois trata-se de algo que ainda acredita-se que seja transmitido necessariamente em acordo com os ancestrais. No Ocidente, o sistema de produção determinou o ritmo dessa distinção, e uma vez que os mais velhos se tornam defasados ou obsoletos, nada tem a oferecer aos mais novos, nem conhecimento, nem sabedoria de vida, pois no Ocidente é aceito que até a moral está sujeita a constantes flutuações e mudanças radicais. Para o Oriente, mesmo ocidentalizado em muitos aspectos, os mais velhos significam devidamente uma sabedoria que só eles possuem e podem transmitir. Um jovem, enquanto jovem, nunca a terá. Por isso, de forma geral, ainda respeitam e reverenciam os mais antigos. A sabedoria de vida, os princípios morais, é compreendida ainda, né, no Oriente, como algo que reside no passado, presentificada pela vivência daqueles que fizeram parte dele. No Ocidente moderno, o discurso sobre o saber gira em torno do conceito de futuro. É sempre um discurso de promessa, que ninguém, a rigor, ainda sabe ou possui, muito menos os mais velhos. A própria religião, né, entre aspas, shintoísta, assim como o budismo, é uma prova de que tal conservação baseia-se no culto aos seus ancestrais, mas não qualquer antepassado, e sim seus próprios familiares, bisavós, avós, pais, tornando-se, assim, aos olhos da compreensão ocidental de religiosidade, mais que um respeito aos antigos, e sim, praticamente uma religião familiar. Quase todas as orientações religiosas ou morais do Oriente, incluindo inclusive o islamismo, são ainda calcadas na figura do mestre, do guru, do mentor, do guia espiritual, né, o guia de vida. No Ocidente, tal figura foi caricaturalizada, questionada quanto à sua real função social, reproduzindo-se apenas seus gestos ritualísticos, ou seja, os gestos repetitivos, ou seja, reduzida ao ridículo. Um grande problema ontologicamente observado no Ocidente é que o futuro como promessa nunca se concretiza, e nada foi colocado no lugar da autoridade e do mestre, que davam sustentação simbólica às sociedades pré-capitalistas de forma geral. O que explica, dentre outras questões, o vazio simbólico o qual os ocidentais estão submetidos. Vazio este que o capital tenta preencher com seus apelos ao consumo e sua espetacularização da vida cotidiana. A preservação da memória está ligada necessariamente à preservação do tempo real, o tempo concreto e experimentado, resguardado pela lembrança. A produção industrial, que, cito Adorno, procede sempre em ciclos idênticos e pulsativos, potencialmente de mesma duração, fecho aspas, liquidam a memória, o tempo e a lembrança como um resto irracional do cálculo matemático da produtividade. A sociedade burguesa se aliena na memória, espelhando-se na atemporalidade dos processos produtivos industriais, que reproduzem sempre o mesmo, adaptando-a ao meramente existente. Como a presença e as relações com os mais velhos presentifica o passado e a passagem do tempo, constituindo a própria memória viva, aqueles que são excluídos, real e simbolicamente, aqueles são excluídos, melhor dizendo, real e simbolicamente, dos espaços comuns de vivência,
relegados à solidão, ao enclausuramento e à desistência da vida. Como não há restos nas operações matemáticas da sociedade burguesa, ela mesma também vê nisso uma oportunidade de administrar a velhice, que versa desde a gerência de sua própria moradia, dos seus hábitos de vida e até dos aspectos ligados à morte, como as assistências e os planos funerários. Não podemos deixar de mencionar também a administração da não-velhice, ou seja, da venda de produtos e tratamentos, sempre demasiadamente caros, que prometem o retardamento da velhice. Um outro exemplo notório da inversão social que presenciamos hoje é a dependência que os mais velhos possuem quanto ao conhecimento atualizado dos mais jovens para fazer uso de ferramentas mínimas de sobrevivência social. Ferramentas estas projetadas pelos mais jovens, como pagar a conta, comunicar-se, essa é a mais grave de todas, né? Locomover-se ou até mesmo pedir uma comida. Na medida em que comunicar-se tornou-se complexo por demais, os mais velhos foram definitivamente silenciados, tornando-se mais socialmente invisíveis que nunca. Talvez as implicações mais notáveis que se retroalimentam no processo de exclusão dos mais velhos na sociedade real. Essa sociedade real, pessoal, eu uso esse termo para fazer uma contrapartida com a sociedade virtual, que é o que se vive nas redes sociais, na internet de forma geral, que aquilo é uma sociedade virtual, né? São justamente aquelas que passam pelo âmbito da linguagem. A sociedade moderna capitalista, através de meios bastante engenhosos e persuasivos de incitamento de sensações, ideias e conceitos na sociedade, como o marketing, a propaganda e a publicidade, acabam por reger uma série de vocábulos e imagens que nos induzem ao afastamento de qualquer possibilidade de enxergar e encarar a velhice como condição natural da vida humana, que levam os sujeitos contemporâneos a experienciarem a velhice praticamente como um mal do século. Termos como superação, né, termos que entram na nossa linguagem no dia a dia e a gente não percebe, né? Termos como superação, atualização, desatualizado, ultrapassado, obsoleto, desuso, dentre muitos outros, saltam do reino objetivo das coisas e do uso das coisas para o domínio das relações humanas com muita facilidade, pois já pré-existe uma disposição psicossocial para perceber tais conceitos para receber, tais conceitos com extrema espontaneidade. Conceitos tecidos pela modernidade capitalista que ajudam a incutir nas pessoas uma ideia de apego necessário ao futuro. Tais disposições começam pela linguagem e se complementam nos costumes, constituindo uma verdadeira autossabotagem subjetiva, pois força as pessoas a viverem consecutivamente à margem de uma sociedade que lhes negam qualquer possibilidade de refletir e internalizar sobre a velhice e a morte como transponíveis realidades humanas. Um hábito bastante comum hoje, que nos acostumamos a observar, é de pessoas que praticamente se envergonham e pedem perdão por serem mais velhas. Todo mundo já deve ter ouvido esse tipo de coisa. Tenho 40, com corpo de 20. Tenho somente 35. Não tenho 50, né? 50 anos. Tenho 5.0. São exemplos de falas que reproduzem comportamentos juvenis como regra geral da sociedade, em detrimento a espaços que deveriam pertencer à maturidade e à velhice. A imagem acerca da velhice, já antecipadamente, nos aparece como uma imagem prejudicada, favorecendo a uma deteriorização simbólica do sujeito sobre a imagem de si mesmo, no presente e no futuro. O vigor e a imagem de sabedoria dos mais velhos de outrora foi decomposta propositadamente em imagem de declínio existencial e identificação ao nada. Tudo na vida, inclusive os significantes que remetem à morte, deve transparecer e se ligarem às ideias do divertido, do animado, do prazeroso e do festivo, tanto quanto superficial, remetendo a uma imagem ideologicamente construída da juventude
em oposição à soterrável imagem da velhice. Na modernidade, a luta a favor da autonomia da razão se deu essencialmente como antagonismo à autoridade. Esta noção, junto às condições objetivas, devem, dentre elas a política, logo converteram o confrontamento à autoridade em autoritarismo. A autoridade dos mais velhos, por mais que possa ter sido um dia impiedosa e agressiva aos olhos atuais, ainda assim tratava-se de uma autoridade visível, simbolicamente apreensível, que se justificava moralmente. A autoridade real e simbólica dos mais velhos, no processo de construção da sociedade moderna burguesa, foi substituída por uma gama de autoridades imaginárias, se não metafísicas. A autoridade do progresso, do futuro, da economia, do mercado, do capitalismo, da tecnologia, etc. Tudo aquilo que possui ou pode possuir componentes tão inapreensíveis quanto irracionais. Cito Horkheim novamente. O formalismo de opor razão e autoridade, de se confessar adepto de uma e desdenhar a outra, o anarquismo e a convicção autoritária do Estado pertencem ambas à mesma época cultural. Fecho aspas. Não à toa, historicamente constatado, o que se advém imediatamente a queda da tradição e o advento do liberalismo foi justamente os totalitarismos de Estado, formas políticas, mas não menos simbólicas, que tentaram rearranjar o caos promovido pela economia livre de mercado e pelo apelo ao individualismo, que afetou muito rapidamente as formas tradicionais de autoridade. Diante da possibilidade de autonomia, da regulação da própria vida e da necessidade de impor sentido existencial a si mesmo, o sujeito moderno foi empurrado a um vazio que não deu conta e ainda não dá conta, abrindo as portas para a regressão, aceitando com facilidade formas bárbaras de correção social. Uma sociedade individualista é aquela que justamente se compreende desprovida de autoridades a não ser a si mesmo, mas que simplesmente não dá conta, apelando para figuras públicas que encarnam o autoritarismo e a remissão moral, e sempre em nome do novo. Nesta narrativa, como face da barbárie, qualquer um pode se tornar o próximo mais velho em muito pouco tempo, independentemente da idade. Uma sociedade que condena os mais velhos ao esquecimento e à obsolescência moral é uma sociedade sem direção, logo, sem futuro. Termino com uma frase do Hegel. Os sábios devem governar, os Aristóteles, não a ignorância e a vaidade do melhor saber. Concluo aqui, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigada, Geraldo, pela sua fala. Muito pertinente também. Aliás, a de todos vocês, né? Temáticas muito pertinentes. Nós temos aqui algumas perguntas no chat. Eu vou fazer 2 delas para ti, depois a gente deixa as que restarem para o momento do debate, para revezar com os outros palestrantes. Aqui o Arthur Grupilo pergunta o seguinte: Geraldo, nesse contexto, você acha que também os idosos são capazes de revolta, mesmo que às vezes confusa, como recusa de se vacinar ou adesão ao bolsonarismo? Sim, eu acredito que, inclusive, o bolsonarismo ele tem uma face que é justamente uma face de apelo àquilo que eles consideram sempre um passado glorioso. Então, nessa ausência, nessa falta de, digamos, de lugar na sociedade, também por esse motivo, algumas pessoas mais velhas, mais idosas, a gente observa isso, eles se apegam a esse aspecto do passado, que a gente sabe que é falso, que é ideológico, mas que eles se sentem contemplados a isso. Por exemplo, em falas muito comuns, né, do bolsonarismo, que a gente escuta do tipo:
à moral de antigamente, ao respeito de antigamente, né? Claro que um antigamente muito idealizado, muito florido, que não foi exatamente assim como eles colocam, mas que pessoalmente, do ponto de vista subjetivo, algumas dessas pessoas têm, de fato, uma boa lembrança do passado, uma boa referência do passado. Então, se o presente está complicado para essas pessoas, se o presente é tão angustiante, tão agressivo, do ponto de vista subjetivo, mas considerando também as questões da idade, ele se apega a este passado, que subjetivamente pode, de fato, ter sido bom para ele. Olha, eu conheço muitas pessoas da minha convivência muito próxima que falam do tempo da ditadura militar com muita nostalgia. Mas não é porque a ditadura militar foi boa, é porque ela era adolescente ou criança na época. Então, ela associa a adolescência e a infância dela à época da ditadura, como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Então, quando eu era no tempo da ditadura foi muito bom, mas ela está falando da adolescência dela, que teria ocorrido com ou sem ditadura, que poderia ter sido boa ou ruim sem ditadura. Então, sim, acredito que é uma revolta também das pessoas mais velhas de quererem resgatar algo que eles associam à história, mas que, na verdade, eles estão querendo resgatar algo de si mesmo que se perdeu no passado. Uma felicidade passada. Infelizmente, politicamente falando, a gente não pode concordar com isso. A gente não pode aceitar. Mas há de se compreender que existe esse aspecto. Isso aí, muito obrigada. A Mariana coloca aqui, Geraldo, uma pergunta muito boa. A reação comum do indivíduo, ao notar que a realidade virtual nada tem a ver com a real, seria a negação pela via da positividade tóxica? Olhe, eu vou dizer uma coisa. eu tô bastante identificado com o meu próprio texto, no sentido de que eu já estou ficando para trás em algumas questões. Por exemplo, positividade tóxica, eu não sei o que é. Se eu der uma resposta, eu estou supondo que eu sei o que significa positividade tóxica. É um termo que eu juro que eu desconheço. Eu até escuto falar de não sei o que lá tóxico, amizade tóxica, mas positividade tóxica eu não sei o que é, né? Então eu me sinto inapto em responder essa pergunta porque eu não sei o que significa positividade tóxica. É a minha face da minha obsolescência. A Noelane que colocou, Geraldo, resumindo, o capitalismo gera tudo isso? Ele promove, ele se aproveita, o que gera é a sociedade. A gente tem que entender que não existe capitalismo sem sociedade, porque existiram sociedades sem capitalismo, né? Então não é o capitalismo que gera sozinha essas questões que eu tratei no meu texto. Mas com certeza o capitalismo é um sistema econômico, é um sistema de produção que tenta tirar proveito de tudo. Se ele percebe que é mais rentável você estimular a juventude, então vamos estimular a juventude, os aspectos da juventude, em detrimento da velhice. E nada como falar da juventude do que atacar a velhice. Parece que quanto mais a gente ataca a maturidade e a velhice, mais a gente enaltece a juventude. Então ele tira proveito capital disso. Ele tira dinheiro disso. Olha, vou dar um exemplo aqui muito pessoal e muito aparentemente muito bobo. Quando eu era criança, eu enxergava meus pais e as pessoas mais ou menos da mesma idade dos meus pais, com aqueles olhos de que estou doido para chegar naquela idade, porque é naquela idade que eu vou poder sair
que eu vou poder ir para as festas, que eu vou poder me divertir. Hoje em dia, os jovens não precisam mais esperar isso. Hoje em dia, é os jovens que saem para sair e os mais velhos que ficam em casa. Porque os próprios espaços, eles já estão sendo construídos de forma geral, é o tipo de música, é o tipo de roupa, é o tipo, enfim, todo o clima, ele exclui as pessoas mais velhas. Elas se sentem excluídas nesses espaços. Então, o capitalismo se aproveita disso. Se a gente pode tirar mais dinheiro de quem absorve os nossos produtos de forma mais irrefletida, de forma mais fácil, então é aqui que a gente vai investir. Então, eles não investem nos mais velhos. Eles investem, claro, mas de outras formas. Certo? Entendi. Bom, Geraldo, agora a gente vai partir para o momento do debate. E eu vou incluir aqui, tá, pessoal, os outros palestrantes. Deixa eu colocar aqui o David e a Lara. Lara tá aí? Opa! Pessoal, agora é o seguinte, nós estamos com um tempo muito curto, porque nós teremos o encerramento às 19 horas, né, do nosso colóquio. Então, vocês vão ter 1 minuto, é o desafio de vocês, 1 minuto para responder as perguntas que eu vou lançar aqui para vocês que estão aqui no chat. É um desafio, mas acredito que vocês conseguem. A primeira pergunta vai para a Lara, que foi da Mariana Dias. Deixa eu só colocar aqui. Lara, tem uma pergunta boba. Os mecanismos de encadeamento para a exposição, para atingir a aprendizagem, se aproximaria da forma pela qual a coisa foi, ela mesma, descoberta e apreendida, ou há uma reorganização? Se tratando desse último caso, os encadeamentos variam de acordo com o ouvinte? Mariana, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que de boa sua pergunta não tem nada, né? Mas, assim, na verdade, na leitura arendtiana sobre essa crise na educação, né, que ela estabelece, sim, há uma reorganização que a gente chama na educação de tratamento didático do conteúdo, né? E aí, assim, por um lado, isso nos coloca numa sinuca de bico, porque, por um lado, é importante que o professor não só saiba da área do mundo ao qual ele está se referindo, mas também que ele saiba como transmiti-lo. Isso é essencial. A gente, na nossa vida de docente e discente, a gente já teve exemplos disso, acredito, com professores que eram pesquisadores excelentes, mas não tinham esse tratamento didático. Então, isso, por um lado, é importante, Mariana. Mas, por outro, a Arendt também aponta para um dos elementos dessa crise na educação, que é justamente o fato de que o professor se tornou não aquele que domina uma área específica do mundo, seja a filosofia, seja a história, enfim, seja a geografia, mas alguém que domina a arte de como manejar esse conteúdo. Ou seja, o professor se tornou aquele que é especialista, é um expert na transmissão do conteúdo. E muitas vezes essa especialização não importa do quê. Então, assim, para a Hannah Arendt isso é um pouco problemático. Porque se o professor é aquele que apresenta o mundo para os recém-chegados, sejam as crianças, sejam jovens, né, é importante que ele também domine aquilo que ele vai apresentar. E não só seja um exímio transmissor, conheça os métodos de ensino. Então, a gente tem essa via de mão dupla. Isso aí, muito obrigada. Agora uma pergunta para o David. É a pergunta do Antunes. Diz assim: o fato do paradigma de postagens, somente de coisas felizes e imagens bonitas, não destoa dessa ideia de transparência? Não é possível observar exatamente o contrário? E o Tiago colocou aqui, deixa eu acrescentar, fantástica essa comparação com os espelhos. Ok. Obrigado ao Tiago, né? E obrigado também a Antunes pelo questionamento. Respondendo e partindo de uma forma inversa, né, sobre uma pergunta, né, não é possível observar exatamente o contrário? Digo que sim, né, porque não é um pensamento fechado. Né? Byung-Chul Han, né, contemporâneo, ele apresenta justamente que essa transparência aqui vem apresentar apenas, né, fotos de triunfo, de poder, né, de sucesso, de momentos de luxuosidade, né? Nesse sentido aqui, o que Byung-Chul interpreta que esta ditadura da transparência empurra para a dissimulação, né? Empurra para a mentira. Né?
Agora, se for caçar em questão da intenção da foto, né, se a pessoa está publicando um momento ali lúdico, né, na praia, sei lá o que for, né, aí, claro, já é um outro colóquio, né, um outro ponto. Mas, Byung-Chul, repito, ele parte do pressuposto de que o que está prevalecendo uma transparência, onde tem que eliminar tudo que tem feio, né, de negativo ou de mal, né, para justamente exaltar apenas algo polido, perfeito, né? Poderíamos até aqui acrescentar uma verdadeira ditadura da perfeição, né? Onde existe uma dupla cobrança. Cobro dos outros, mas também cobro de mim mesmo, né? Então, eu pressiono os outros para serem perfeitos, transparentes comigo, mas também existe uma autopressão, né? Querendo apresentar algo que sabe que nos bastidores não existe, certo? Não sei se respondi. Obrigado pela pergunta. O microfone está fechado da Samara. Agora estão me ouvindo? Desculpa, gente. Agora sim. Eu vou pedir licença aqui ao pessoal que está no chat lançando as perguntas, porque eu quero fazer uma pergunta minha, direcionada ao David também. E a minha pergunta é o seguinte: ele falou em um momento na fala dele, acredito que foi uma fala do Churran, que o like virou um analgésico para dor, né? Isso significa, essa é a minha pergunta, que a gente tem vivido uma geração cada vez mais dependente emocional, no caso que busca a completude a partir do outro e vira uma escrava disso, né? No caso, a dependência seria isso, uma escravidão em relação à aceitação do outro. A gente pode dizer isso? E deixa eu fazer só a última. Qual seria a solução, né, na perspectiva do Byung-Chul Han, para que essa problemática, né, fosse solucionada na nossa geração? Certo. Primeiramente, primeira pergunta, né? Realmente ele reconhece, estamos respirando, né, esse ar, estamos envolvidos nesse cenário de dependência afetiva, né? Isso é muito forte e perceptível dentro das redes sociais. Enquanto eu explanava o assunto, eu recordava, fui caçar aqui pelo celular, né, na plataforma Netflix, né, tem uma série chamada Black Mirror, né, e na terceira temporada existe um episódio chamado Queda Livre, onde lá encontramos uma moça, não é nem uma jovenzinha de 15 anos, né, mas uma moça de mais de 30, onde ela apresenta o seu desespero de ficar colecionando likes, porque justamente era o recurso para viver naquela cidade futurística. Quem perdia likes ou não alcançava o padrão de 4,5, parece, era excluído da sociedade, né? Era preso, né? E se a pessoa fosse muito verdadeira de dizer o que pensava, aí que era presa, né, por estar quebrando a harmonia da cidade futurística. E é interessante que ela passa o tempo inteiro, se acompanha durante 1 hora, ela apresentando o tempo inteiro, né, fingimentos. Então ela vai no cafezinho, tira foto daquele cafezinho perfeito, né, aquela foto de filme, tira a foto, publica, mas quando ela vai degustar o café, não gosta e joga fora. Mas a foto que ficou lá foi ele que é um cafezinho perfeito, né? E ele fica o tempo inteiro caçando isso, afetivamente caçando os olhos dos outros, né? Então, a pessoa, nesse sentido, nós estamos mergulhados, vivenciando aquilo que seja nas escolas filosóficas, ou seja, para as religiões, no caso o cristianismo, que colocou a vaidade no pecado capital. Na verdade, o pecado não é consumido hoje. Nos lambuzamos na vaidade, né? E o que acontece? Você só consegue enxergar com os olhos dos outros e você só consegue andar com as pernas dos outros, né? Isso é vaidade. E realmente estamos escravos dos olhos e das pernas dos outros para nos mover, né? E o segundo questionamento, você recorda, por favor? Qual seria a solução, né, para essa problemática? Certo. Colocar uma solução assim definitiva, ele não apresenta, né? Porque estamos vivendo isso, né? Estamos vivendo. O que ele vai colocar são paliativos, né? O paliativo seria o quê? Você justamente tentar fugir desse padrão, né,
Isso para a juventude é algo estranho, né, e difícil de colocar em prática, mas ele está partindo do que ele vive. Né? Byung-Chul não tem smartphone, né? Ele tem uma vida totalmente afastada de holofotes, né? Para ter contato com ele só por e-mail. Né? Então ele está falando que ele vive. Né? Agora, se todos, né, ou a maioria, vai conseguir copiar este gesto dele, isso é algo, né, pessoal. No final das contas, é cada um que tem justamente que sentir esse mal-estar, né, da reação que está gerando nas redes sociais, por conta própria, né, reconhecer que está doente e que necessita procurar a cura. Ok? Obrigado. Muito obrigada, David. Respondeu minha pergunta, viu? Gente, para a gente fechar aqui, uma pergunta para o Geraldo, que veio do Antunes. Cadê? Deixa eu ver aqui. É possível encontrar também na educação responsabilidades para a invisibilização por parte dos jovens para com a história e a velhice? Ótima comunicação, obrigada. Essa é para o Geraldo. Muito obrigado, Antunes. E encontrar na educação essa estabilidade, sim, principalmente como a gente compreende o que seja educação. A educação é vista de forma mais geral, a educação da sociedade pela sociedade, e não somente pela escola ou pela universidade. O que eu quero dizer é justamente que o sujeito individualmente falando, ele é muito pequeno frente à pressão social que a gente vive. O capitalismo é uma força muito grande perto do indivíduo, né? A fala do colega David é muito nesse sentido, de que a gente sofre uma pressão para corresponder a certas coisas devido a um vazio que o tipo de sociedade que a gente vive nos coloca, e o próprio capitalismo tenta resolver isso, né, para você ainda ser um ser produtivo, com pequenas coisas, pequenos objetos, pequenos objetos tecnológicos, com pequenos gestos, com imitações, para que você, de fato, não chegue a explodir, a morrer, a ficar totalmente em depressão, ou seja, um ser ainda aproveitável ao sistema. Então, a educação, de forma geral, sim, ela precisa encarar certas questões, ela precisa ver seus aspectos humanos de outra forma. Encarar que é possível falar da passagem do tempo. Nós temos implicações na história, inclusive, com relação a isso, os modelos de historiografia que nós temos em alguns países. É possível nós falarmos sobre a velhice, é possível que nós encaremos com mais normalidade a morte, falarmos da morte e não esconder para debaixo do tapete. Então, eu acho que a educação, vista de forma geral, tem que olhar esses aspectos, né? Vou dar um exemplo muito singular aqui. A última vez que eu fui a um velório, estava todo mundo de branco, estava tudo florido, né? Tipo assim, ali é feito para se falar de tudo, ou se pensar em tudo, menos na morte, mas você está num velório, o velório só existe por causa de uma morte. Então, são esses aspectos que a gente vai aceitando aos poucos no nosso dia a dia, e a gente não reflete sobre, a gente não critica sobre. Então, sim, é um aspecto que a educação, por meio do que é positivo na tradição, dizer, não, nós não aceitamos isso. Você, enquanto sistema, não pode me impor certas coisas que têm a ver com a minha subjetividade, que tem a ver com a minha tradição de forma geral. É essa a questão. Muito obrigada, Geraldo. E, gente, desculpe, quanto à positividade tóxica, né, eu peço desculpa, mas eu acho que o Davi respondeu muito bem ao questionamento da colega, que foi a Mariana, né, a Mariana Dias. Eu acho que o Davi respondeu muito bem a questão dela, que eu não poderia responder. Muito bem.
Gente, eu seria injusta se não lesse a última pergunta, que é a do Tiago. Então, rapidinho aqui, ela é direcionada ao David. Eu não entendi bem se ela é uma pergunta ou se é um comentário, mas eu vou ler aqui. Ele diz assim: David, entendi já. A partir de sua fala, poderíamos fazer uma aproximação com o conceito de outsider, de Norbert Elias, pois se aqueles que não usam o Instagram não são vistos como necessariamente inferiores, são pelo menos tidos como excêntricos ou até suspeitos, como que vivendo à margem. Hoje, se você não tem Instagram, né, o Insta, é quase como se não possuísse CPF. Noto isso quando digo que não uso. Há uma enorme pressão social para que usemos. Temos que dar explicações, justificar e etc. Daí essa sensação, para quem não fica se expondo gratuitamente, de estar do lado de fora. Sim, sim. É como... Um minuto. Eu vou ser bem preciso. Porque no questionamento dele ele já dá a resposta, né? Ele já apresenta justamente, através do comentário misturado com a pergunta, já responde. Né? Realmente acontece isso. Né? Se aqueles que não têm, e quem está offline está morto. Né? Está offline com a bolinha cinza, está morto. Né? Porque justamente não ter redes sociais, praticamente, realmente, não existe. Né? É como na fotografia da rede social, só existe o que está dentro do ângulo. Está dentro do cenário, que a câmera não consegue abranger, o que não entra dentro do cenário, não existe. Né? Então, com uma boa comparação, realmente, tudo a ver. Muito obrigada. Bom, gente, então é isso. Nós chegamos ao final dessa mesa, né, do período da tarde. Nós queremos deixar nossa gratidão a todo mundo que participou nos comentários, que fez suas perguntas, que acompanhou. E nossa gratidão também, né, aos palestrantes, ao Geraldo, a Lara, ao David, muito obrigada de verdade. Né? Os temas que vocês trouxeram são de extrema relevância, foram muito importantes, né? Então, muito obrigada. E quero reforçar aqui o convite para todo mundo acompanhar o nosso encerramento hoje, às 19 horas. É o encerramento do colóquio, tá, gente? Tem por tema Juventude e Política, tá? Vai ser muito bom. Então, apareçam às 19 horas. Eu também quero deixar, né, para finalizar, a minha gratidão a todos vocês, porque é a primeira vez que eu coordeno uma mesa, né? Então, obrigado pela paciência, obrigado também à equipe desse evento, que é uma equipe maravilhosa, né? Em especial ao professor Arthur por ter me convidado. Foi um prazer, gente, coordenar minha primeira mesa com vocês, palestrantes, com vocês da equipe, com vocês que estão acompanhando. Parabéns, viu? Foi muito bem coordenada. Muito obrigada. Parecia experiente já, inclusive. Não, mas eu estava me tremendo ali no começo, mas deu tudo certo, né? Foi uma mesa maravilhosa. Então é isso, gente. Muito obrigada. Nos vemos à noite, às 19 horas, no nosso encerramento do colóquio Juventude e Política. Um beijo no coração e até lá. Obrigado. Tchau a todos.